O nosso bate-papo especial que acontece todas as terças às 11 horas da manhã. E eu já estou aqui para te agradecer. Então, nesse tempo especial, nós vamos falar hoje de adoçantes. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui, já manda aí as suas impressões e os seus convites, clica aí no aviãozinho. Bom dia, Diego, seja bem-vindo aqui. Clica aí no aviãozinho para convidar mais pessoas para estar com a gente, para conversar hoje sobre adoçantes. E vocês que estão entrando aí, bem-vindos, bom dia. Já conta para mim aqui no chat, na nossa conversa, se você tem o hábito de usar adoçantes. E qual adoçante você habitualmente costuma usar? Coloca aí para mim. Vamos interagir, vamos fazer esse nosso tempo aqui virar um bate-papo. Porque, afinal de contas, é tão rapidinho o nosso tempo. Então, a gente tem que fazer ele potencializar, né? Quando a gente fala de adoçantes, eu vou ter dois grupos de adoçantes. Os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais. Lembrando que quando eu compro alimentos industrializados, os adoçantes artificiais vão vir muitas vezes com nome na frente de edulcorantes. Edulcorantes é sinônimo de adoçantes, tá? Normalmente a gente fala de adoçantes quando a gente está pensando em substâncias mais artificiais, mas a gente tem os açúcares como adoçantes naturais. Então, hoje eu não vou falar dos tipos de açúcares, tá bom? A gente deixa isso para uma outra conversa, mas a gente tem, sim, vários tipos de açúcares diferentes e vale a pena a gente conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Mas vamos, então, aos adoçantes. Ó, já falaram aqui para mim sobre estévia, sucralose, açúcar demerara. Quando a gente pensa em adoçantes, principalmente quando a gente pensa na questão dos adoçantes artificiais, está muito vinculado com a recomendação para os diabéticos ou para as dietas de emagrecimento. E eu costumo dizer no consultório sempre que adoçante é como medicamento. Ele só deve ser usado sob prescrição, de forma controlada e moderada. A gente não deve utilizar adoçantes como se fosse um açúcar. Combinado? Adoçante é uma substância especial que eu vou usar de forma muito parcimoniosa. Então, considerando aí os tipos de adoçantes, a gente vai ter lá atrás, no início da história dos adoçantes sintéticos, a sacarina e o ciclamato, que são os adoçantes que a gente encontra ainda no mercado de forma muito abundante. Você consegue encontrar em qualquer supermercado, em qualquer vendinha da esquina. Habitualmente também tem um custo bem menor, porque são adoçantes sintéticos. E tudo aquilo que é sintético, que entra no nosso corpo, não é bem recebido pelo nosso corpo, porque não é reconhecido pelo nosso corpo como um alimento ou como um nutriente. Então, vai gerar aí consequências, efeitos colaterais. Então, ciclamato e sacarina são dois adoçantes sintéticos que eu desrecomendo. Não usem. O melhor, em todo caso, é a gente não utilizar adoçantes. Mas muitas pessoas ainda têm a dificuldade com a questão do sabor e acabam tendo que lançar mão de algum tipo de adoçante. Então, sacarina e ciclamato a gente vai evitar. O terceiro adoçante artificial que se fala bastante, que se conhece, é a sucralose, que é um adoçante derivado da cana-de-açúcar. Esse adoçante, ele é produzido a partir de uma modificação, uma halogenação, onde é colocado cloro nas moléculas da cana-de-açúcar. E, por conta disso, também não é uma boa indicação, apesar de já ser uma substância mais moderna que tem sido muito utilizado pela indústria de alimentos, inclusive
pela indústria de suplementos, muitos suplementos esportivos. Quando você vai ler no rótulo, ele já estaria indicação do uso da sucralose. E até gelatina. Pasme. A vez que eu parei para ler um rótulo de gelatina, estava escrito que tinha redução de açúcar e a embalagem era menor. E ao checar a lista de ingredientes, eu fui me dar conta que o que estava acontecendo ali naquele novo produto era, então, a utilização de adoçantes. Mas não estava escrito no rótulo que aquilo era um produto dietético, destinado à alimentação especial. Pelo contrário, a gente sabe que gelatina muitas vezes é oferecida para as crianças. Então, como é importante a gente ler rótulos, ok? Sempre que você for comprar um produto industrializado, existe uma norma, uma regra, uma lei para se definir a rotulagem e você deve prestar atenção, então, na lista dos ingredientes. E quando estiver citado edulcorantes, você já sabe que esse produto tem adição de adoçantes e não deve ser consumido como rotina e muito menos oferecido às crianças que não precisam estar em nenhum sistema modificado de alimentação. Então, é mesmo a gente redobrar a nossa atenção a todo tempo. Bom dia, Ju, seja bem-vinda aí. Hoje a gente está falando sobre adoçantes. E eu já falei da sacarina, do ciclamato, da sucralose. E agora, então, a gente vai passar para os adoçantes mais moderninhos, aquilo que tem sido propagado mais agora. E aí a gente tem tipos diferentes de estévia. E, de novo, a gente vai procurar se preocupar com a leitura do rótulo. Eu já achei estévia misturada com lactose, já achei estévia misturada com maltodestrina, com maltitol, que é um outro tipo de adoçante, e até mesmo com sucralose. Então, ainda que no rótulo esteja escrito 100% natural, é importante que a gente esteja ali observando o que é que realmente está junto com essa estévia. Leia rótulo. Vai estar escrito lá esteviosídeo. Isso significa que aquilo que tem nessa estévia é só estévia mesmo, tá bom? A estévia é o quê? É uma planta. A estévia, a gente encontra, inclusive, a erva seca, a folhinha seca, para você fazer o seu próprio extrato em casa, preparando um chá. A quantidade que eu vou acrescentar à água para fazer esse chá de estévia é bem pequena e já tem um poder adoçante enorme. Então, a estévia é a nossa grande indicação de adoçantes. Opa, a Ju está me falando que o som está baixinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Opa. Melhorou aí, Ju? Me dá um retorno. Se agora vocês estão ouvindo melhor. Coisas de internet. Não. Enfim, falando então da estévia, é a nossa grande indicação. Mas o que muitas pessoas se queixam é que o sabor não fica assim tão doce. E ela tem, sim, um residual ao final. Então, o que mais se vê razoavelmente sendo usado é a combinação da estévia com outros adoçantes. E aí a gente entra, então, nos adoçantes chamados polióis, que são parecidos, bem parecidos com o açúcar. Bem branquinho, cristalino. Tem o eritritol e o xilitol. O malitol a gente não encontra muito, mas existe também mais na indústria. E, ultimamente, o xilitol foi muito propagado. O xilitol foi divulgado de forma muito extensiva porque era utilizado nas receitas low carb. Mas é importante, sim, para você que é diabético, abrir os olhos e a atenção com o xilitol, porque o xilitol também produz calorias.
né? Enquanto o açúcar faz 4 quilocalorias por grama, o xilitol é 2,4. Mas o eritritol, que é bem parecido com o xilitol, esse já tem uma dosagem bem menor. O eritritol, ele vai ter cerca de 0,25 calorias para cada grama de produto. Então, vale a pena, se você vai escolher um adoçante, que você escolha o eritritol. É ele que vai fazer toda a diferença, porque a quantidade calórica no eritritol é bem menorzinha, 0,25, né? Isso não vai alterar a glicemia. Mas, como qualquer outro adoçante, seja açúcares ou adoçantes artificiais, a nossa recomendação é o uso moderado. Por quê? O que acontece quando eu sinto o sabor doce na boca é uma reação do meu corpo, ativando substâncias no meu cérebro que vão falar para que eu esteja ali com mais satisfação, né? Então, vai haver uma produção de serotonina e disparar outras substâncias, mas essa produção, essa ativação do nosso cérebro faz também com que dispare um estímulo de fome. Então, quanto mais adoçantes eu consumir, sejam eles naturais ou não, isso vai disparar em mim um estímulo de fome. Então, eu preciso estar atento com essa questão do abuso, porque não é o fato de ser adoçado com um adoçante que está liberado o consumo, né? Como qualquer outra coisa, a gente precisa ter esse cuidado sempre de comer com moderação, ouvir o nosso corpo, ter aquela questão de não resolver todos os nossos problemas no alimento, né? E sim, questões emocionais resolvidas de forma emocional, questões físicas resolvidas de forma física. E aí a gente vai tendo um equilíbrio maior para manter a nossa saúde em dia. Então, a questão do adoçante continua sendo com moderação, como qualquer outro alimento, qualquer outro tipo de acompanhamento aí do nosso corpo precisa ser cuidado. Eu e você temos que ter, independente das doenças, boa saúde. Mas para quem é diabético, essa questão de cuidado diário de rotina é redobrada sim, porque você também tem direito a ter uma vida de saúde, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria. Mas adoçante não é para esguichar, é para usar quantidade pequena, esporadicamente. E aonde, então, eu vou usar adoçantes? Porque tem coisas que vão ter sabor diferente. Bebidas quentes, habitualmente, não aceitam bem a estévia, ou mesmo a sacarina, a sucralose. Então, se eu vou trabalhar com bebidas quentes, eu preciso mesmo combinar com, por exemplo, o chá da estévia, e numa quantidade pequena. Já para preparos aquecidos que vão ao forno, né, eu posso estar utilizando, por exemplo, o eritritol, ele se adequa bem a isso. Mas tem um outro adoçante aqui, que é um açúcar, mas que eu fiz questão de trazer hoje, que é o açúcar de coco, porque ele tem uma quantidade de calorias também bem reduzida e ele dá a característica do açúcar nas preparações. Então, o adoçante açúcar de coco é extraído das palmeiras, né, dos cocos, e ele tem, sim, menos quantidade de calorias, além de ter na sua formulação vitaminas e minerais. Então, pode ser uma ótima opção de adoçante quando a gente está falando de redução de peso e de diabetes. Eu preciso usar só o açúcar de coco? Não! Como qualquer outra coisa na nossa alimentação, é importante ser variado. É eu ter bastante rotatividade.
Então, Viviane, o que eu tenho na minha cozinha? Eu tenho mel, eu tenho açúcar mascavo, eu tenho açúcar demerara, eu tenho agave, que é um outro tipo de melado, né? Eu tenho melaço e eu tenho os adoçantes. E é importante que a gente vá rodiziando, porque alguns dessas substâncias vão ter impacto na nossa microbiota intestinal. E sim, eu preciso dizer para vocês que o xilitol tem um grande impacto na nossa microbiota. Para muitas pessoas, ele vai gerar gases. Então, ele pode trazer aquela sensação desagradável, né, do inchaço, da flatulência. E em excesso também gera diarreia. Então, é um adoçante que tem sido muito utilizado, muito propagado, mas que para muitas pessoas pode gerar desconforto. E o consumo crônico a longo prazo pode gerar alterações da nossa microbiota. E como eu sempre falo aqui, a última coisa que a gente quer é que o nosso intestino não esteja funcionando bem. Então, é importante associar todos esses adoçantes ou açúcares, mas cuidar também do consumo elevado de vegetais, de alimentos crus, para que o nosso intestino funcione bem. Estou falando um monte, mas no começo eu perguntei aqui, eu vou perguntar de novo, então. Você que está aqui me acompanhando, você faz uso de algum adoçante? Que tipo de adoçante você tem na sua casa? Entre açúcares e produtos sintéticos e produtos industrializados. O que você tem aí na sua despensa? E onde você pode estar utilizando esses açúcares? Uma ideia importante, interessante, é a vida corrida hoje nos faz ter muito tempo fora de casa. Mesmo em tempos de pandemia, agora já estão voltando as aulas, a coisa parece começar a se restabelecer, e muitas vezes a gente é pego desprevenido quando a gente está na rua. Então, algo que foi sendo preparado aí pela indústria recentemente são os sachêzinhos. E isso pode ser uma alternativa para você ter na sua bolsa e não passar por situações desagradáveis por falta de preparo, né? Então, quando a gente pensa em alimentação saudável, em cuidados de saúde, existe a questão do planejamento. E ter à mão aí um sachêzinho pode fazer a diferença no momento em que você não está na sua casa e precisa tomar uma decisão e continuar tendo o seu corpo resguardado com saúde. Quando a gente pensa no consumo dos adoçantes, de novo eu vou falar, né? Eu vou ter uma ativação do meu cérebro. Mas uma outra coisa também que eu gosto sempre de frisar é que nós temos receptores para esse sabor doce no nosso intestino. E quando eu estou utilizando de adoçantes, eu estou sensibilizando esses receptores no meu intestino. E sabe o que vai acontecer? Esses receptores vão permitir uma maior absorção dos carboidratos. Então, se você está comendo alimentos que têm carboidrato, eles vão ser mais absorvidos se associados com o sabor doce. Então, fica aqui a dica, se você tem dificuldades aí com o metabolismo dos carboidratos, com a diabetes, com a resistência insulínica, ou se você está fazendo a sua programação de redução de peso, a dica é: consuma carboidratos salgados, porque o sabor salgado não vai ativar esses receptores no seu intestino, fazendo com que você venha a absorver mais carboidratos. Então, naquela programação do café da manhã, já comece a pensar em preparações salgadas. No lanchinho da tarde, onde habitualmente o nosso corpo pede um carboidrato, e é muito comum para muitas pessoas o preparo de um bolo, ok, mas se você puder trabalhar com preparações salgadas, ainda melhor, porque a absorção desse carboidrato vai estar reduzida, porque você não tem a ativação dos sensores intestinais do carboidrato ao sentir o sabor doce na boca.
Então, dicasinhas básicas, simples, mas que vão fazendo diferença no dia a dia. Ao longo da nossa jornada, se eu vou somando coisinhas que eu faço todos os dias para reduzir aí o impacto desse carboidrato no meu organismo, eu acabo tendo uma maior liberdade naqueles momentos em que eu vou ter um evento social, né? Seja uma festa mesmo, seja um encontro de amigos que acaba sendo regado a alimentos, eu vou ter mais liberdade se no dia a dia eu estiver cuidando. É o que a gente sempre fala da programação 80-20. Se eu cuidar 80% da minha rotina, não é aqueles 20% que eu saí do prumo que vai fazer diferença. Então, eu posso ter, sim, alguns momentos de maior liberdade se eu for diligente no meu dia a dia. E outra coisa muito importante, que são esses cuidadinhos pequenos que, às vezes, fazem a grande diferença. Então, por vezes, quando eu dou atenção ali para coisas importantes, eu vou ter 80% de resultado. Então, vale a pena a gente parar para refletir e avaliar como a gente está se comportando. Essa semana mesmo eu recebi no consultório uma paciente que relatou que tomava suco de frutas na hora da refeição. E aí eu perguntei, ok, mas e suco de quê mesmo que você gosta? Ela falou, de maracujá. Falei, e o suco de maracujá você consegue consumir sem adoçar? Ela falou, não, eu coloco bem pouquinho açúcar, mas eu acabo adoçando. Falei, ok, então a gente vai trabalhar prioritariamente com o consumo da fruta, sempre que você puder, você vai optar pela fruta e não pelo suco, e trabalhar esse paladar doce, e reduzindo essa adição de açúcar nesse suco. Mas outra coisa muito importante que eu falei com ela é que seria interessante deixar esse suco para o consumo em um outro horário, já que na hora da refeição a gente já está ocupando o nosso estômago com um bom volume de alimentos, e ali eu já tenho calorias suficientes para aquela refeição. Um copo de suco, por mais simples que seja, ele já vai estar contribuindo aí com cerca de 60, 80 calorias naquela minha refeição. E isso pode facilmente ser trocado num outro momento por uma fruta, por uma porção de castanhas, que vai fazer com que você tenha oferta de nutrientes antioxidantes em outro momento do dia. Então, evite sempre adoçar os sucos, que já são habitualmente doces, né? Tem, Viane, mas abacaxi eu até consigo, mas maracujá, limão, eu já não consigo tomar sem adoçar. Tudo isso é prática e hábito. Então, vá reduzindo a quantidade de adoçantes, naturais ou não, que você acrescenta aí no seu suco. E vai modulando isso. Mas evite tomar sucos na hora da refeição. Em especial, se você está num ambiente comercial, onde os copos de suco são muito grandes. Chega a ser quase 500 ml de suco. Então, deixe esse alimento para consumir num outro horário e sempre priorize o consumo da fruta fresca. Água e fruta fresca. Assim, a gente não erra no consumo de excesso de açúcares, porque vai ser só mesmo o açúcar da fruta. E ainda tem o bônus de estar levando aí para o meu organismo um volume maior de fibras, porque muitas vezes, ao preparar o suco, essas fibras são quebradas e muitas pessoas ainda têm o hábito, inclusive, de coar esse suco. Então, opte sempre pela fruta. Mas eu já estou aqui, né? Saindo do assunto e o nosso tempo estourando. Oh, meu Deus! Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo nesses minutinhos e te falar que eu estou aqui à disposição para responder as suas dúvidas, para contribuir um pouco mais com esses conhecimentos de saúde, de nutrição, para que você tenha uma vida mais saudável. Então, coloca aí nos comentários, me manda no direct, se você tem alguma sugestão de tema, o que é que você gostaria de me ver falando aqui?
nas nossas terças-feiras pela manhã, às 11 horas. É o nosso encontro marcado todas as semanas. Então, me mande aí os seus questionamentos, porque eu vou ter muito prazer em responder para você. Aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou tentar trazer da melhor forma possível aqui para te responder. Então, me mande aí o seu interesse, o que é que você quer escutar nessas nossas manhãs. E o nosso tempo já está estourando de novo, para variar, é sempre muito rápido aqui, mas eu acho que é melhor a gente ter pequenas pílulas que valem a pena do que ficar sem. Então, a gente se vê na próxima terça-feira, às 11 horas, para falar daquilo que você quiser, ok? Manda para mim, então, aí no direct o que é que você quer me ouvir falando na próxima semana. E a gente se vê lá na terça, às 11 horas. Tchau, tchau!